A psicologia jurídica é o campo da psicologia que trabalha na interface com as áreas do direito e da justiça. O psicólogo jurídico trabalha basicamente nas varas da infância e juventude, varas da família e sucessões, no sistema penitenciário e como perito em ações cíveis e criminais. O campo da psicologia jurídica, na verdade, é um campo bastante heterogêneo, né, a partir da intervenção dos seus operadores, né, dos seus profissionais. E também tem sobre si um certo encargo de tentar unificar um pouco essas formas de entendimento, de atuação, para fazer frente a outros profissionais com quem efetivamente nós estamos encontrando na nossa prática, né? Ou seja, o juiz, o advogado, o assistente social, né? Eles também vão construindo a ideia de o que um psicólogo dentro do campo jurídico faz a partir do encontro, né, a cada caso, né, a cada atendimento conosco. Geralmente temos trabalhado com a definição que a psicologia jurídica ela estuda os comportamentos dos atores jurídicos, né? Então ela não se limita à instituição, a uma organização jurídica, né? A ação psicológica pode estar fora de qualquer instituição, como por exemplo o psicólogo clínico, ele pode ser chamado para ser perito ou fazer alguma avaliação, enfim, e essa avaliação constar do processo. No Poder Judiciário, a gente ganha uma especificidade, né? Porque aquilo que nós discutimos, avaliamos com o sujeito, se transforma num documento que, inserido no processo, ganha força de prova de uma verdade que a formalidade do direito busca e que a psicologia discute. E que são questões complicadas, uma vez que, por exemplo, o construto de melhor pai, melhor mãe não existe, ou pelo menos ele é bastante, não é um construto harmônico, único, né? Dependendo da teoria, dependendo do ponto de vista do técnico e teórico, você pode ter um entendimento completamente diferente. A psicologia jurídica, além de lançar os conceitos, lançar mão dos conceitos que nós já temos da produção científica, da psicologia social, da psicologia clínica, ela deve também produzir conhecimentos bem específicos. O psicólogo, o terapeuta, é aquele que, embora com um referencial teórico, é aquele profissional que tem por obrigação entender o outro dentro da subjetividade do outro. E quem ajuda, a psicologia é exatamente quem ampara, quem dá esta condição. A psicologia no estudo da conduta criminosa, do crime, do cárcere, ela não necessariamente leva uma visão reducionista. Ela tanto pode levar uma visão reducionista, dependendo da maneira como você a trata, como você a utiliza, como ela pode abrir a sua mente e levar uma visão crítica. E a psicologia jurídica, ela trabalha essencialmente com problemas sociais. Então, um psicólogo jurídico, ele não pode ficar alheio a essas questões. No momento da intervenção dele, mesmo que seja muito singular, quer dizer, sobre o indivíduo, ele não pode estar alheio à contextualização desse indivíduo dentro do contexto mais amplo, e o que significa essas determinações mais amplas sobre o indivíduo e a possibilidade de intervenção. Nós não podemos fazer previsão de fatos absolutos, não temos diagnósticos que podem ser fechados, são diagnósticos situacionais, de uma situação geralmente de um intenso sofrimento psíquico, uma situação de crise, e que a compreensão, né, desse contexto e do como é que o próprio processo judicial faz parte desse contexto é uma leitura extremamente necessária e que foi também nos levando à construção de uma especialidade, né? Nós começamos aos poucos a ir acumulando um conhecimento que vinha não só da nossa prática no cotidiano, mas de pesquisas que começaram a ser feitas sobre essa prática para constituir o reconhecimento da especialidade feita pelo Conselho Federal de Psicologia em 2001. Historicamente, a psicologia jurídica tem uma trajetória que remonta às primeiras décadas do século passado. No início do século XX, a psicologia, como ciência, estava fortemente presente na área do direito. As faculdades de direito foram as primeiras a incluir cadeiras específicas de ensino de psicologia.
Em 1939, quando a psicologia estava se afirmando e delimitando como ciência e campo de conhecimento, foi realizado em São Paulo o primeiro Congresso Paulista de Psicologia, Neurologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Identificação, Medicina Legal e Criminologia. Neste evento, os trabalhos de psicologia jurídica foram incluídos na seção de criminologia. O Serviço de Biotipologia Criminal da Penitenciária do Estado desenvolvia, desde os anos 1940, uma avaliação psicológica bastante complexa, atividade que será posteriormente assumida por profissionais específicos, os psicólogos. O esquema de observação criminológica incluía estudo do comportamento, métodos psicográficos, teste psicológico de Rorschach, questionário íntimo, desenhos e exames experimentais com testes. O Instituto de Biotipologia Criminal marcou uma época muito importante, né? Ele marcou a época daquilo que eu chamaria de criminologia clínica tradicional. O Instituto de Biotipologia Criminal, ele tinha uma prática marcadamente médica e depois médico-psicológica. A ênfase era na psiquiatria e eu diria que a hegemonia era dos psiquiatras. Depois houve um agregado de poder, de valor, que seria da psicologia e posteriormente do serviço social. Isto é o seguinte, quer dizer que qualquer benefício que deveria ser concedido ou que era pedido para os presos, do tipo, por exemplo, livramento condicional, prisão albergue domiciliar, regime semiaberto, deveria ser instruído com parecer do Instituto de Biotipologia Criminal. E mais, na grande maioria dos casos, os presos recebiam a chamada medida de segurança do juiz, por parte do juiz. Esta medida de segurança presumia que se tratava de um preso perigoso, no sentido técnico de periculosidade. Periculosidade no sentido técnico significa uma condição imanente, própria do indivíduo, psíquica, interna dele, intrínseca às suas condições orgânicas, às suas condições emocionais, psíquicas, de personalidade. Condição esta imanente dele que o levava, vamos dizer assim, ao crime. Pelo que se inferia que ele seria como que predeterminado ao crime. Daí o famoso, predeterminismo ao crime, que já vem desde a época de Lombroso. Portanto, além dele cumprir a pena privativa de liberdade, ele deveria cumprir uma medida de segurança e tratamento. Daí que qualquer benefício a lhe ser concedido ficava sujeito à verificação de cessação desta periculosidade. E esta era a atribuição do Instituto de Biotipologia Criminal, que, portanto, funcionava dentro daquilo que eu chamaria hoje de conceito tradicional de criminologia clínica. Entre os testes aplicados estava o PMK, criado por Mirey Lopes como técnica para determinação de periculosidade atual e potencial. Mirey Lopes, uma das maiores autoridades em psicologia jurídica, defendia que a psicologia deveria atuar na prevenção e no desenvolvimento de instrumentos de previsão de possíveis delitos, promovendo programas profiláticos de higiene mental, que visassem impedir que o indivíduo entrasse em conflito com a lei. Na década de 1940, a psicologia jurídica não se limitava à psicopatologia e ao estudo dos criminosos. Incluía a psicologia do testemunho, na qual aplicava os conhecimentos obtidos pela psicologia científica sobre a percepção, as ilusões sensoriais, a atenção, a memória, a sugestão, o interesse, a emoção e os complementos das lacunas mnêmicas. Em dezembro de 1940, em uma palestra na Sociedade de Medicina Legal e Criminologia, a psicóloga Betty Katzenstein, do Laboratório de Psicologia da USP, que antes de migrar ao país atuara como perita na Alemanha, junto com William Stern, em casos de testemunhos infantis,
defendeu que a psicologia da testemunha é um campo da psicologia diferenciado da psiquiatria e ressaltou: se no estudo do réu se pode objetar ainda que ele é um caso fora da norma, a testemunha, em geral, é um ser dentro da norma, pessoa com todos os seus característicos psíquicos de sexo, idade, experiências feitas, isto é, campo próprio dos estudos psicológicos. Seus depoimentos são expressão de percepções, lembranças, afetos, julgamentos, ou, em resumo, são manifestações no terreno próprio da psicologia. Na década de 1950, a profissão de psicólogo ou psicologista, como se usava, foi se consolidando como campo de atuação e de identidade. A profissão foi regulamentada em 1962. Na área do direito, os psicólogos passaram a ocupar alguns espaços até então desenvolvidos por outros profissionais, enquanto saberes e práticas como a criminologia e a psicologia do testemunho foram absorvidos pela área do direito. Atualmente, a psicologia tem uma importante presença profissional, institucional, intelectual e política em todas as questões relacionadas à infância, à adolescência e à família. Esta área tem sido uma das mais importantes de atuação do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O psicólogo atua participando inclusive do debate e da formulação nacional de políticas, campanhas educacionais e leis. Hoje, a presença do psicólogo nestas áreas é considerada indispensável. Mas também neste campo, a psicologia tem uma história que remonta às primeiras décadas do século passado. Em 1927, foi outorgado o primeiro Código de Menores, de autoria de Melo Matos. O código virou por 52 anos, até 1979, e preocupava-se especificamente com os menores considerados abandonados e delinquentes. O juiz de menores aplicava medidas de assistência, proteção, defesa, processo e julgamento. Então nós vamos buscar um pouco a história da psicologia chamada jurídica, e que muitas vezes é referida como psicologia forense. E fomos encontrar nela um percurso na história da psicologia que a relaciona de uma maneira muito direta com um modelo médico de atuação, com um modelo muito semelhante à introdução da psiquiatria nos fóruns, e também com um modelo extremamente positivista de psicologia, centrada no exame, na investigação e no enquadramento das pessoas. Nas décadas de 1930 e 1940, o juiz de menores da capital ou os juízes do interior encaminhavam os casos que recebiam para o Instituto de Pesquisa do Serviço Social de Menores para estudo e avaliação. A subdiretoria técnico-científica realizava os exames biotipológicos e médico-psicopedagógicos dos menores, emitia pareceres e indicava medidas de educação ou tratamento, remetendo ao juizado de menores, onde se processava o julgamento do caso e seu encaminhamento. Nesta época, eram emitidos pareceres sobre o estado mental com a avaliação de aspectos como inteligência, comportamento ou personalidade dos menores e orientações para auxiliar o julgamento do juiz. Na década de 1950, esta função passaria a ser exercida por um psicologista. Outro serviço ligado ao juizado de menores era o Serviço de Colocação Familiar, criado em 1949, para dar amparo às famílias carentes, que possuíssem menores sob sua guarda. Em 1953, o serviço prevê a criação de uma clínica de orientação juvenil composta de um médico e de um psicologista. Em 1956, o psicólogo foi também inserido informalmente no Tribunal de Justiça, integrando as equipes interprofissionais do Recolhimento Provisório de Menores, do Centro de Observação Feminina e da Clínica de Estudo Juvenil, com trabalhos de avaliação e diagnóstico. Ainda nos anos 1950, os psicologistas passam a integrar as equipes de alguns serviços ligados ao juizado de menores, como o Serviço de Abrigo e Triagem, em 1954. Em 1979, com a promulgação do novo Código de Menores, os psicólogos começaram a atuar nas audiências interprofissionais junto com os assistentes sociais,
inicialmente na vara central, expandindo-se depois para as varas regionais. Considerando que o Código de 1979 ele ainda é um código extremamente tutelar, que coloca o Estado como aquele que vai tutelar os que fugiram da regra, como se estar numa condição de vitimização, seja por sexual, física, psicológica, estar numa situação de carência e de miséria, fosse uma responsabilidade individual, pessoal de cada um. Então, assim, uma demanda em que o psicólogo fosse aquele que iria fazer a investigação do subjetivo, aquele que estaria vendo lá dentro do sujeito as suas motivações para aqueles comportamentos que eram considerados desviantes, ou a situação familiar era irregular e essa família precisaria ser regularizada, adaptada a um modelo de família normal, ou o adolescente que estava praticando atos infracionais deveria ter o seu comportamento controlado, vigiado pelo Estado. Os psicólogos começaram a perceber a necessidade de debaterem a sua questão ética, a sua questão técnica, para se fortalecer diante de um poder que os colocava como um saber menor. Um saber que vinha auxiliar, sim, a administração da justiça, mas da forma como a justiça queria. Não com aquilo que a psicologia efetivamente poderia oferecer, mas com aquilo que eles julgavam que a psicologia deveria oferecer. O que nós decidimos enquanto grupo, enquanto construção coletiva de um saber? Que nós deveríamos nos inserir nessas semanas de estudos, levando já um questionamento sobre a inserção do psicólogo na estrutura do Tribunal de Justiça e discutindo o quanto esse conhecimento poderia estar trazendo um novo olhar para essas questões. E que não fosse uma prática adaptativa, uma prática de sujeição, mas uma prática de transformação dessa realidade institucional. Essas propostas elas acabaram sendo ouvidas por um conjunto de juízes e desembargadores que se preocuparam efetivamente em discutir o conceito de minoridade com os profissionais de serviço social e da psicologia. Então a gente ganha um papel de interlocutor da prática que acontecia no judiciário. E como interlocutores dessa prática, nós conseguimos propor a efetivação desse lugar através de um concurso público que aconteceu em 1985. Então nós tivemos a criação de cargos através de um projeto de lei, criação de cargos, de 64 cargos de psicólogos para a capital. Isso foi uma luta da categoria, foi um primeiro concurso em que nós conseguimos levar o Conselho Regional de Psicologia como fiscalizador do certame e como elaborador do concurso. Em 13 de julho de 1990, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, uma lei protetora dos direitos da criança e do adolescente, cabendo ao psicólogo judiciário interferir quando estes direitos estão ameaçados, contribuindo para o resgate da cidadania da população infanto-juvenil. O ECA legitima a equipe técnica para o funcionamento da Vara da Infância e Juventude, antiga Vara de Menores, enquanto serviço auxiliar. Os dispositivos do ECA definem que a atuação do psicólogo judiciário não se restringe à atividade pericial. Os psicólogos que estavam nessa época trabalhando no judiciário foram também construtores do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vivemos a passagem dos diversos códigos, né? De 1979, de 1927 para 1979, o Código de Menores, e do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nós colaboramos com essa transformação. E colaboramos de que forma? A partir da crítica que nós tínhamos ao nosso próprio fazer. Quando nós percebíamos essa distorção de se colocar a responsabilidade, né, das mazelas sociais nos sujeitos pessoais, individuais. E a lógica do processo jurídico, que é único, né, com início, meio e fim, ela perpetuava uma visão muito pouco abrangente da realidade. Então, o que os psicólogos e os assistentes sociais do judiciário começaram a fazer?
ao discutir essa prática, ao trazer essa prática a ser discutida no Conselho, eles começaram também a discutir o quanto, né, a política de atendimento aos direitos da infância precisavam ser modificadas no país de acordo com a própria Constituição Brasileira de 1988. E esta participação foi muito efetiva junto com os promotores da infância, que eram, na época, muito críticos e muito organizados. E aí o assistente social e o psicólogo do judiciário, eles começam também a dar uma contribuição histórica, não só para uma prática inserida naquela instituição, mas para os efeitos dessa prática na transformação da situação da criança no país. Tínhamos uma comissão representativa com assistentes sociais e psicólogos de todas as varas, organizando esses encontros para discutir a nossa trajetória profissional, discutir os efeitos da nossa prática, e uma preocupação muito grande com alguns dilemas éticos que nós vivíamos no início da nossa carreira e da construção da nossa profissão no judiciário, que eram questões que falavam até de um certo conflito entre aquilo que nós aprendíamos na nossa Constituição, enquanto profissionais psicólogos, o nosso código de ética, e aquilo que nos era demandado pela instituição. Então, como que nós iríamos, por exemplo, fazer um acerto entre sigilo, segredo de justiça, né, e um laudo que vai funcionar como uma prova no processo para uma decisão que pode mudar e determinar, inclusive, identidades. A influência maior foi do método clínico, né, da formação que os psicólogos tiveram, na qual o uso de, basicamente, entrevistas, testagens e observações lúdicas acabam sendo o tripé básico de instrumental para fazer esse tipo de diagnóstico de como é que a família se encontra. E nesse sentido, é muito fácil se confundir, digamos, um enquadre clínico, uma vez que se usa esse mesmo instrumental, né, e tentar-se uma transposição desse enquadre clínico para o enquadre judiciário. Né. E, ao meu ver, penso que existe uma especificidade do trabalho do psicólogo dentro do Tribunal de Justiça, dentro de um enquadre que não é um enquadre clínico. Né. É um enquadre que deve levar em conta a questão institucional. Então, por exemplo, as pessoas que nós atendemos em vara de família, elas não foram ao Tribunal de Justiça procurando um psicólogo. Né? Eles foram ao Tribunal de Justiça procurando uma sentença que eles consideram a mais justa para a demanda de direito deles. E nós começamos a perceber que a psicologia tinha um conhecimento específico desse sujeito na medida que compreendia a subjetividade como uma construção social. Não apenas como um feixe de vazios, mas um feixe de possibilidades. O que é possível dentro da circunstância dessa família, dentro da circunstância de vida desta criança, buscar enquanto solução, né? Não para só um caso isoladamente, mas para uma situação problemática do ponto de vista social. E daí a necessidade do conhecimento ser interdisciplinar e da prática ser interdisciplinar. Porque a psicologia sozinha não dá conta, o serviço social sozinho não dá conta, nem o direito sozinho não dá conta. E aí nós fomos aprendendo a necessidade também do psicólogo que trabalhava no judiciário, estar no Conselho Regional de Psicologia, criando um centro de orientação, um centro de escuta, não só das demandas que vinham da própria categoria, como das demandas daqueles que eram usuários do psicólogo no judiciário. O Conselho Regional de Psicologia chamou psicólogos do sistema penitenciário, psicólogos também do judiciário, e a fim de participar do congresso, discutir essas questões, né, porque eu estava tendo muitas demandas aqui no Conselho Regional de Psicologia, e nós continuamos então nos organizando, nos articulando de alguma forma. Nas décadas de 1980 e 1990, a iniciativa de garantir espaços de reflexão, assim como de criar práticas e parâmetros compartilhados, levaram os psicólogos jurídicos à organização associativa e política. A primeira entidade fundada foi a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, registrada em 1992.
Na mesma época, e com um objetivo semelhante, os psicólogos do sistema penitenciário começaram a se reunir na sede do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. Posteriormente, em setembro de 1998, foi criada a Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, que estabeleceu parceria com a Associação Ibero-Americana de Psicologia Jurídica para atividades acadêmicas. Este processo coroou uma trajetória de afirmação frente ao desconhecimento da realidade e da atuação do psicólogo jurídico por parte significativa dos próprios psicólogos. Além da participação em eventos internacionais, como o primeiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica, realizado em setembro de 1995 no Chile, e o segundo, realizado em Cuba, os psicólogos jurídicos promoveram o primeiro Encontro Brasileiro de Psicologia Jurídica em 1997, em São Paulo. Em 1999, as associações Brasileira e Ibero-Americana de Psicologia Jurídica promoveram em conjunto com a Universidade Mackenzie o terceiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica. Quando nós voltamos do Chile e toda essa coisa, nós vamos usar muito o termo psicologia jurídica exatamente como um adjetivo mais abrangente, o termo jurídico, né, que poderia se referir às ações tanto na fase processual como de execução de qualquer determinação judicial. E assim nasceu a Associação Brasileira, que acabou realizando o congresso em 1999, né, foi o terceiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica, e que teve a sua importância porque foi o primeiro congresso realizado no Brasil a respeito desse tema, psicologia jurídica. Então, ali, nós estávamos alcançando um dos nossos anseios, já de anos de articulação, de conversa, que era exatamente, ao mesmo tempo, permitir a reunião de pessoas que trabalhavam na área da psicologia jurídica, apresentação de conhecimentos científicos a respeito e, ao mesmo tempo, incentivar, né, a própria produção científica, a reflexão da prática, a publicação sobre as práticas que eram realizadas nos diversos setores da psicologia jurídica. Além de trabalhar nas varas da infância, o psicólogo começou primeiro cumulativamente a trabalhar nas varas da família e sucessões, onde ele vai lidar com situações de disputas entre aqueles que se separam, né? Geralmente os pais que num processo judicial de separação acabam indo disputar ou a guarda dos filhos, ou a pensão desses filhos, ou o regime de visita que esses filhos vão ter. E o psicólogo, ele acaba sendo chamado a trabalhar nesses casos a partir de um dispositivo do Código de Processo Civil que prevê a peritagem como alguma coisa necessária todas as vezes que a natureza do processo é técnica ou precisa de um conhecimento diferente do direito, complementar ao direito. Como perito vem do latim perior, que significa saber por experiência, né? O psicólogo, ele é um especialista da sua área, na qual, com a sua intervenção, ele vai suprir uma informação que o juiz não tem. E a partir dessa informação, obviamente do campo psicológico, é que o juiz vai poder, então, dar a sentença mais justa para cada caso. E o que nós temos de lá para cá são estudos, né, e pesquisas que nós vamos desenvolvendo ao longo do caminho, demonstrando que se o psicólogo, no início, era pensado para trabalhar apenas com aquilo que era considerado irregular e com adoções, aos poucos ele se torna um profissional necessário para todos os casos atendidos nas varas da infância e, cumulativamente, com as varas da família e sucessões. Com uma certa maturidade dos psicólogos judiciários, nós vamos poder, a partir dessa entrada via perícia, propor novos tipos de trabalhos que não fiquem apenas numa
numa atuação avaliativa, né, e muito persecutória, obviamente, para as pessoas que estão lá. Então, por exemplo, posso citar que cada vez mais os psicólogos judiciários têm se envolvido, por exemplo, com o acompanhamento das famílias após a sentença, como uma forma de ajuda à implementação de uma sentença, entendendo-se que não é apenas a partir da sentença dada pelo juiz que o conflito termine. Nesse lugar, enquanto alguém que lida com a criança, enquanto prioridade absoluta, o psicólogo ele faz não só o diagnóstico das situações que essa criança está envolvida, seja uma situação de abandono, uma situação de vitimização, a colocação numa família substituta, numa família de apoio, mas também o acompanhamento desses casos. Quando ele começa a apontar que não adianta eu aplicar uma medida de proteção, como, por exemplo, a colocação numa família substituta, sem que essa criança participe dessa decisão. E nós não somos só alguém que a escuta, mas alguém que possibilita a sua fala. Esse é um lugar que o psicólogo está ocupando a vara e que é importantíssimo que ele se dê conta de que ele não vai fazer do estatuto um discurso, mas uma prática. Na vara da infância, ele, além de fazer todo o trabalho de acompanhamento e orientação, ele é o articulador, junto com o Conselho Tutelar, de todas as políticas que deverão ser inscritas no Conselho Municipal de Direitos da Criança. Então, nos pequenos municípios, o psicólogo judiciário, de uma maneira mais clara do que na capital, ele é aquele que articula de alguma forma a rede de atendimento e que provoca a existência de programas específicos para atendimento de problemáticas que o judiciário não consegue resolver, na medida em que ele não é um poder que executa ações, ele é um poder que provoca ações e tem o poder, inclusive, de determinar políticas públicas. Extinto o Instituto de Biotipologia Criminal, foram criadas as equipes de perícias criminológicas. Nessas equipes de perícias criminológicas, então, nós já tivemos a presença bem marcante do psiquiatra, do psicólogo, do assistente social. E aí, então, a equipe médica, a equipe técnica buscava uma síntese a partir destes exames. E quem se encarregava desta síntese ainda era o psiquiatra, porém já se passou a se valorizar muito mais o trabalho da equipe, ainda não numa interdisciplinaridade, porém numa multidisciplinaridade. Mas psicólogos ainda trabalham fazendo atividades, avaliações, né, que são utilizadas de uma maneira complementar quando se refere à perícia sobre insanidade mental. Até que em 1980 criou-se o ICT, Instituto de Classificação e Triagem, que depois veio a se denominar Centro de Observação Criminológica. E neste Centro de Observação Criminológica, a partir de 1984, começaram a ser feitos os exames criminológicos. E aí a gente sentiu, de fato, uma perda da hegemonia por parte do corpo médico. E eu diria que nesse trabalho de equipe dos exames criminológicos, por parte das equipes de perícias, médico, psicólogo, assistente social e jurista passaram a ter praticamente a mesma importância ao compor o estudo técnico, o exame criminológico. A atuação psicológica está no momento de transição exatamente pela alteração da lei de execução penal, né? A alteração da lei de execução penal que retirou, né, a obrigatoriedade de se ter o parecer da comissão técnica de classificação para esses processos, para essas solicitações de benefício. No conceito tradicional, se procurava responder esta questão básica de por que as pessoas cometem crimes a partir de um referencial psíquico, de personalidade, um referencial orgânico. No conceito moderno, esta pergunta persiste, mas a resposta é outra, buscando-se agora não mais no corpo, no psíquico, na alma, na personalidade, mas buscando-se em todo o contexto social
algumas explicações, uma forma de compreensão da conduta criminosa. Isto é, por que as pessoas cometem crimes? Com o advento das teorias críticas, este pensamento sofre uma grande guinada. Não simplesmente pela busca de novas respostas, mas a grande guinada se dá pela busca de novas perguntas. Por que manter alguém em cárcere privado durante 48 horas ou mais, exigindo o pagamento de um resgate, é crime hediondo, podendo apenas ser 15 anos ou mais? E por que um fazendeiro manter um ser humano em regime de trabalho escravo durante 3 anos ou mais numa fazenda não é hediondo? E a pena é de 3 anos, podendo ser cumprida em casa. Se formos pensar no que é grave, ambos eu sei que são graves. Agora, o de sequestro aparentemente é mais chocante. Só que o outro, nós temos um ser humano reduzido à escravidão durante 3 anos ou mais. E o crime não é hediondo. Aí a crítica, que tal se nós, antes de ficarmos nos preocupando em saber por que as pessoas cometem crimes, nós nos preocupássemos em saber qual é o critério do direito penal para definir o que é crime e o que não é crime? Eu acho que tem que pensar nas significações que ocorrem nos processos. Não estou falando do processo judicial, mas estou falando nos processos de decisão judicial e até mesmo da execução. Tem que se pensar e estudar o reflexo dessa ação jurídica sobre a subjetividade do indivíduo. Na Constituição, o quanto isso determina e constitui subjetividades. Então a questão não é mais só de ter uma compreensão complexa do crime. Não. É uma compreensão complexa do porquê que estas pessoas se deixaram criminalizar. Não seria mais a compreensão da conduta criminosa, mas seria a compreensão do processo de criminalização. Na conduta criminosa, o autor é quem praticou o crime. No processo de criminalização, o autor é o sistema punitivo. E o que é que está acontecendo? Então, a grande questão da criminologia clínica seria entender este estado de vulnerabilidade prévia à intervenção penal. Este estado de vulnerabilidade que se seguiu como uma consequência à intervenção penal. Então, nós diríamos que ao conceito tradicional corresponde o termo tratamento, no que diz respeito à assim dita reinserção do preso, tratamento. Ao conceito moderno, isto poderia corresponder ressocialização, reabilitação. E ao conceito crítico, o termo reintegração social. Enquanto o tratamento supõe uma abordagem de saúde, abordagem de personalidade, ressocialização supõe uma espécie de readequação ética, de conduta de acordo com os padrões sociais. O termo reintegração, que é proposto por Alessandro Barata, que é um crítico, supõe uma relação de igual para igual entre pessoas. Não só o interno, o encarcerado, vai se transformar, como também a comunidade que está interagindo com ele também vai se transformar. Então, a reintegração social, diríamos assim, ela supõe uma derrubada, ainda que simbólica, dos muros do cárcere. E um reencontro entre estes dois segmentos, até então em conflito. À medida que o psicólogo trabalha visando a reintegração social e encontra ações alternativas, com outra forma de mudando de enfoque, né? Não preocupado em estudar o comportamento criminoso, mas preocupado em essa pessoa que está aqui vai ter que voltar para a sociedade, né? E, obviamente, essa ação que se dá dentro do sistema implica também que a sociedade esteja mais aberta para esse retorno, né? Então,
essa ação, é claro que não é só o psicólogo jurídico que vai realizar isso, ele é apenas um dos atores, e ele tem essa possibilidade atualmente de realizar isso. Então não se trata, absolutamente, de superar os traços criminógenos de uma personalidade, mas de redirecionar esta personalidade das suas próprias características para uma conduta, não é, que seria mais aproveitável para eles mesmos e a partir de um reconhecimento da própria sociedade. Os psicólogos jurídicos têm atuado na elaboração de perícias cíveis e criminais em diversas instituições, como o IML, o Instituto de Psiquiatria e o Instituto de Medicina Social e Criminológica. São profissionais que atuam como peritos, emitindo pareceres técnicos e, muitas vezes, complementando o parecer psiquiátrico em casos de avaliação de insanidade mental. A perícia civil atua nos seguintes casos: casos de interdição, capacidade de testemunho nos processos civis, perturbação mental, seguro de vida, capacidade de testar e doar, questões matrimoniais, acidentes de trabalho, infortúnio e curatela dos pródigos. Os psicólogos jurídicos podem atuar também em delegacias, em programas de proteção à testemunha e junto a ONGs que atendem egressos das prisões. Também merecem ser citadas áreas ainda pouco exploradas no Brasil, mas com potencial, como a avaliação mediante informação de terceiros, conhecida como autópsia psicológica e a psicologia do testemunho. Pensando então no suicídio como um ato de se matar intencionalmente e pensando na autópsia psicológica como um modo de avaliar após a morte o que estava na mente do indivíduo antes da morte, podemos então conceitualizar a autópsia psicológica como um tipo de estratégia de avaliação retrospectiva, que tem como finalidade reconstituir a biografia da pessoa falecida. Como fazer isto? Através de entrevistas com terceiros e através do análise de documentos. Uma área em grande expansão e que merece destaque na psicologia jurídica é a mediação, que já tem papel importante na resolução de questões ligadas à família e que tem aumentado sua atuação na área civil. Uma dos desafios, acredito, da psicologia jurídica é exatamente contribuir para algumas problemáticas sociais para contribuir para maior visibilidade, para ressignificações de sentido que se tem no âmbito social de problemática como a questão racial no Brasil. Né? Algo assim específico, eu considero específico, não, os Estados Unidos têm essa questão, é lida de uma maneira diferente. No Brasil ainda, dentro do âmbito jurídico, da psicologia jurídica, parece que esse tema não tem a visibilidade que precisa ter, porque nós temos uma história no país racistas, né? As crianças que são abandonadas, despidas de direitos, elas têm cor, né? Essas primeiras crianças, né? As crianças que não são adotadas, elas também têm cor, né? Pertencem a um grupo étnico, né? Então, percebo que se relega a essa discussão da psicologia jurídica. Acredito também por conta dessa falta de visão mais ampliada que o psicólogo jurídico precisa ter, né? Ou seja, das determinações sociais que nós temos, do funcionamento da nossa história, né, enquanto sociedade, formação da sociedade. Os futuros psicólogos possam enxergar esse tipo de atuação numa instituição ligada à justiça como um campo pertinente de trabalho, né, e não ter que refazer todo o caminho que foi feito a nível da busca de métodos, da busca de interlocução, né. Penso que existe já um caminho trilhado, não só no Brasil como fora, da qual a gente poderia estar se aproveitando para seguirmos daí para frente. Enquanto ele acaba por trabalhar a subjetividade humana
a partir de um contexto social. E se ver nesse contexto como um transformador histórico, como um agente histórico, eu acho que essa é uma das grandes contribuições que o psicólogo do judiciário trouxe para a psicologia e trouxe para as políticas públicas no país, relacionadas principalmente à infância e à família.